Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o método teológico. Como que a gente estuda a teologia? Qual é o método que o teólogo estuda para estudar a teologia? E para falar sobre o método, a gente tem que fazer algumas observações. A gente vai estudar isso aqui em detalhes depois, mas a gente tem que trazer essas observações aqui para o início para poder estabelecer o método teológico. Uma observação é essa que está aí, que nós não podemos compreender tudo sobre Deus. Os teólogos costumam dizer que Deus é incompreensível. É impossível para nós, seres humanos limitados, compreender tudo sobre Deus, compreender o que é eternidade, o que é onipotência, o que é onisciência. E isso está revelado nas Escrituras, né? As Escrituras vão falar. Será que a gente pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Será que a gente pode comparar Deus com alguma coisa? Não. E a resposta para essas perguntas é não. A gente não pode entender os limites de Deus ou ter uma parábola, uma comparação que vai nos revelar, que vai fazer a gente entender o que Deus é, como Deus é. A gente não pode compreender tudo sobre Deus. No entanto, a mesma Bíblia que afirma essas coisas também afirma que a gente pode conhecer a Deus. A gente pode ter algum conhecimento razoável, um conhecimento útil de Deus. É isso que Jesus diz, essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a gente pode conhecer a Deus e a Jesus. João também vai dizer que nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. A gente tem entendimento. O Filho de Deus veio e nos deu esse entendimento para que a gente possa conhecer a Deus. Então, a gente não pode compreender tudo a respeito de Deus, mas a gente pode conhecer algumas coisas a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Então, uma definição preliminar do método teológico, a gente vai refinar isso aqui daqui a pouco, mas uma definição preliminar é que a teologia estuda aquilo que a gente pode conhecer a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Ele, a partir das revelações de Deus. Então, se a gente não pode compreender totalmente Deus, a gente só pode partir dos momentos e das vezes em que Deus se revelou. E a partir desses momentos, daquilo que Deus revelou ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a gente vai tirando conclusões sobre quem Deus é e sobre como a gente pode se relacionar com Ele. E para falar de revelação, um texto muito importante é esse texto de 2 Pedro 1. A gente vai voltar a ele quando a gente falar de revelação geral e especial, mas eu quis colocar ele aqui porque esse é um texto extraordinário, né? Pedro vai dizer que nós cristãos não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. E ele vai provar isso porque, pelo contrário, nós fomos testemunhas. Nós quem? Nós é Pedro, é Tiago e João, né? São aqueles apóstolos. Ele vai dizer que nós fomos testemunhas oculares da majestade de Cristo. Quando ele recebeu honra e glória da parte do Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Pedro estava lá no Monte da Transfiguração quando a voz veio do céu e disse isso. É isso que ele vai dizer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro viu a Cristo, que é Deus encarnado. Pedro ouviu a voz do céu dizendo isso. Só que aí Pedro vai escrever uma coisa extraordinária. Ele viu Cristo, ele ouviu a voz de Deus. Quer revelação mais clara do que essa? Pedro vai dizer: quer. Ele responde, ele diz: temos ainda mais firme. O que pode ser ainda mais firme do que ver Deus encarnado? O que pode ser ainda mais firme do que ouvir a própria voz do Pai vinda do céu? A palavra dos profetas, a Bíblia, as Escrituras. Pedro está dizendo que a palavra dos profetas, a Bíblia, as Escrituras, é um fundamento ainda mais firme para conhecer a Deus. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, como a única luz que vocês têm. Então, Pedro está escrevendo para pessoas e está dizendo: vocês que estão lendo o que eu estou escrevendo não estavam lá no monte, eu estava, vocês não. Vocês não ouviram a voz do Pai vinda do céu, mas mesmo assim vocês têm uma coisa que eu considero mais firme do que as revelações que eu vi. E o que é mais firme? A Bíblia. A Bíblia é um fundamento ainda mais firme do que qualquer outra revelação que exista de Deus. Então, se a teologia estuda
aquilo que a gente pode conhecer a respeito de Deus na revelação dele, a base da teologia precisa ser a Bíblia. E essa revelação, então, de Deus é fixa, é firme, né? E alguém poderia perguntar, poxa, mas se a revelação de Deus é fixa, é tão firme assim, e se a igreja tem essa revelação fechada aí já há quase 2000 anos, por que a tarefa da teologia não terminou? Né? Por que não existe uma teologia sistemática, então, que responda todas as perguntas? O motivo não é que as respostas sejam dinâmicas, que as respostas variem. A resposta é fixa. O motivo é que as perguntas variam, porque as necessidades da igreja e do mundo variam. Então é tarefa de cada geração fazer e refazer perguntas que possam ser respondidas pela palavra de Deus. Então, o método teológico é assim, ele parte da Bíblia e das perguntas de seu tempo. Ele compara a Bíblia e as perguntas do nosso tempo. E ele avalia como a Bíblia encara essas perguntas. Não apenas como a Bíblia responde às perguntas, mas como a Bíblia encara. Será que essa é uma pergunta que a gente deveria fazer? E se for, como a Bíblia responde? Né? Então, a tarefa do teólogo não é como a tarefa de um matemático que tem um conjunto de axiomas e pressupostos e a partir daí sai deduzindo tudo o que ele precisa. Não. A tarefa do teólogo é mais ou menos como a tarefa de um detetive. É a tarefa de levantar evidências a respeito daquilo que a gente pode conhecer de Deus, sobre quem Deus é, sobre como a gente pode se relacionar com Ele e levantar essas evidências a partir da Bíblia para responder às perguntas do nosso tempo. Então é uma tarefa mais parecida com a tarefa do detetive do que com a tarefa do matemático ou do filósofo. Então esse é o método teológico, é assim que a gente vai caminhar, sempre tendo como fundamento a Bíblia e procurando na Bíblia evidências que avaliem e que respondam às perguntas do nosso tempo, as perguntas que são relevantes para a igreja e para o mundo hoje.